Sejam bem-vindos ao nosso Centro Espírita Vovô Nestor. Estamos no ambiente virtual e hoje é um momento muito importante para nós por conta desse seminário que recebemos o nosso Donizete Pinheiro, um companheiro que labora na Seara Espírita já há tantos anos, e também porque estamos comemorando neste mês de outubro 46 anos, de fundação, pensando que se iniciou o nosso trabalho, com uma herança que a dona Ofelina recebeu e que ela destinou a construir uma obra, E muitas vezes eu sempre digo, quem de nós faríamos isso, Uma herança sempre seria para comprar uma casa nova, trocar a nossa casa e viajar, e ela não. Ela pensou nos necessitados, naqueles que nada tinham, E que precisavam daquele trabalho social que ela idealizava, e aí, conjuntamente, ela começa também a desenvolver o trabalho no Centro Espírita, Então, nós estamos felizes, por completar 46 anos, que é uma jornada, de tantos desafios, de tantas mãos laborosas que se uniram para termos hoje a nossa casa, para o trabalho continuar profícuo, sempre laborioso em prol da humanidade. Então, nós só temos que agradecer a todos que contribuíram de forma direta ou indireta para esta casa chegar a este momento que ela se encontra. E também não podemos esquecer de agradecer a Deus, Porque Deus, que é o Senhor da vida, com certeza está aí amparando esta casa em todos os seus lances, também amparou todos os companheiros dessa casa, e tenho certeza que vai continuar aí amparando. Então, agradecemos a Ele, que é o Senhor da vida, ao Donizete que está aqui, agradecemos a todos os companheiros, desta casa, a todos os colaboradores das obras sociais, e também não podemos deixar de agradecer a dona Ofelina, que já se encontra no mundo espiritual, que com o ideal dela proporcionou nós estarmos aqui. Então, que este evento seja um momento de esclarecimento, um pouco mais do nosso trabalho, na Seara, para que continuemos perseverantes como esses que já se encontram no mundo espiritual foram, E que o exemplo deles nos sirvam aí de exemplo, apesar de termos como modelo e guia Jesus. Donizete, fique à vontade, Haverá perguntas que o pessoal colocará no chat, e o tema desse nosso encontro é o diálogo na reunião espírita, mediúnica, na reunião mediúnica. Então, está agora com você aí a batuta. Muito obrigado, Cristina. É um prazer estar junto com todos vocês aqui para os nossos estudos, as nossas reflexões sobre esse tema importante para as nossas vidas, para a nossa militância na Casa Espírita. Um abraço fraterno aos nossos irmãos e irmãs que estarão nos acompanhando nesta oportunidade, e um parabéns bastante fraternal à Casa da Criança Vovô Nestor, que completa agora 46 anos. Sempre que eu fico sabendo de uma casa que comemora a sua fundação, o seu aniversário,
nós lembramos das palavras de Chico Xavier, que costumava dizer que começar é fácil, continuar é difícil, prosseguir até o final é sacrificial. Muitas lutas, muitos problemas, muitos conflitos, para que a casa prossiga no tempo. O Centro Espírita, uma instituição espírita, é um segundo lar para nós. E no lar nós temos as pessoas simpáticas, temos as alegrias, temos o conforto, mas também nós temos as nossas dificuldades. Então, parabéns aí, que prossigamos sempre iluminando as mentes das criaturas, confortando os corações aflitos, que neste mundo de hoje são muitos os necessitados de afeto, de atenção, de carinho e até mesmo de um sustento material. A mediunidade, ela faz parte da doutrina espírita, é inerente, está nas raízes, na base da doutrina espírita. A doutrina, o espiritismo, surgiu graças à comunicação dos espíritos, e isso é mediunidade. E Allan Kardec foi aquele primeiro a fazer uma reunião mediúnica com o propósito sério de se comunicar com os espíritos, de permutar informações com os espíritos. E nós prosseguimos com essa tarefa, mas hoje com um outro propósito. Então, quando nós pensamos no diálogo, na reunião mediúnica, nós temos que entender o contexto atual. Por que nós realizamos reuniões mediúnicas no Centro Espírita? Em geral, as reuniões mediúnicas, elas podem ser instrutivas quando nós recebemos a comunicação de espíritos bons, superiores, sérios, que nos transmitem os seus conhecimentos, as suas informações, os seus recados. Mas, em geral, na atualidade, as nossas reuniões mediúnicas têm por finalidade a orientação, o esclarecimento, o consolo dos espíritos desencarnados em aflição. Claro, com repercussão também no atendimento daqueles encarnados, das pessoas que frequentam as nossas casas espíritas. E na reunião mediúnica, nós vamos ter exatamente esse diálogo com os espíritos. Alguém preparado para fazer isso. Então, nós temos que ter algum conhecimento, alguma informação da prática, que é esse diálogo com os espíritos, para que nós possamos conversar com os espíritos de uma maneira eficiente e que, de fato, seja consoladora. Existem muitas ocorrências numa reunião mediúnica, no diálogo, de tal maneira que aqui, nessa hora que vamos passar, não é possível nós conversarmos sobre todas as possibilidades, mas nós vamos apresentar algumas ocorrências, algumas práticas, e estaremos abertos para as dúvidas dos nossos irmãos, das nossas irmãs, especialmente aqueles que estão voltados para o exercício da mediunidade. Gostaríamos que ficássemos assim bastante à vontade para perguntar e tirar as suas dúvidas, ou mesmo complementar, esclarecer, né? Ter uma participação ativa aqui no nosso estudo. Há uma grande dificuldade, porque as reuniões mediúnicas são reuniões em que nós estamos conversando com gente também. Os espíritos são pessoas. E da mesma maneira que nós temos variadas possibilidades no diálogo, nas ocorrências com as pessoas, nós também teremos com os espíritos, guardados, é claro, as condições da própria condição espiritual. De tal maneira que todos os participantes das reuniões mediúnicas, e no caso aqui os dialogadores, devem estar em permanente estudo. E nós temos na doutrina espírita uma literatura muito vasta, a começar pelo Livro dos Médiuns,
que Kardec deu como subtítulo O Guia dos Médiuns. Antes de Kardec, a vivência da mediunidade era sem organização, era individual, era pessoal, e cada um praticava a mediunidade segundo aquilo que havia aprendido na prática. Graças a Allan Kardec, nós temos um roteiro, nós temos um modelo, algumas sugestões para nós vivenciarmos a mediunidade de maneira correta. Nós vamos nos basear aqui, e os nossos estudos foram nesse sentido, em algumas obras. Falamos de O Livro dos Médiuns, mas podemos encontrar também com André Luiz algumas obras nos domínios da mediunidade, desobsessão, conduta espírita. Sueli Caldas Schubert tem um livro chamado Obsessão e Desobsessão. Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, tem vários livros tratando da obsessão, da desobsessão, das reuniões mediúnicas. São obras de consulta também. Uma outra obra que nós podemos consultar é Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. E vamos encontrar na internet alguns vídeos. Recentemente, um vídeo de Alberto Almeida, que são várias horas, tratando do diálogo com os espíritos. Mas temos também vídeo de Terezinha de Oliveira, aí de Campinas, uma grande estudiosa, que tem vários livros tratando dos estudos na casa espírita e também da mediunidade. E Jacobson Santana, que é um diretor da área de mediunidade da Federação Espírita Brasileira. Então, nós temos aí vários referenciais para que nós saibamos mais ou menos como trabalhar o nosso diálogo com os espíritos numa reunião mediúnica, no centro espírita. Devemos compreender também que a reunião mediúnica não é obra exclusivamente nossa. Na verdade, nós, os encarnados, somos os auxiliares dos mentores espirituais, daqueles que coordenam a reunião mediúnica no centro, que organizam o trabalho, que trazem os espíritos para se comunicar. Na época de Kardec, ele fazia evocações, e os espíritos vinham, mas tinha uma finalidade, que era trazer a Kardec informações dos espíritos, do mundo espiritual, da vida de relação dos espíritos conosco, mas estava sendo constituída a doutrina espírita. E agora não, agora nós estamos já na fase de trabalho, de socorro aos espíritos, e que reverte no nosso aprendizado. A nossa grande atenção é no sentido do que nós podemos aprender com os diálogos que são relacionados, são realizados com os espíritos. Então, é importante nós termos bastante essa consciência de que o centro espírita tem uma dimensão espiritual e que nessa dimensão espiritual nós estamos incluídos no trabalho. Nós nos colocamos à disposição para que os espíritos trabalhem na espiritualidade, orientando, amparando, consolando. É como se nós fôssemos um departamento do grande hospital, que é um centro espírita, consideradas as duas dimensões. Tendo isso em vista, é muito importante nós estarmos sempre trabalhando da melhor maneira possível com relação à mediunidade. Numa reunião mediúnica, todos somos médiuns, uns mais, outros menos, ou com determinados tipos de mediunidade, mediunidades ostensivas da psicofonia, da psicografia, outros da vidência, da audiência, e o dialogador não deixa de ser também um médium. Dialogador é uma forma de nós expressarmos aquele que tem o papel, que tem a função de conversar com os espíritos que se manifestam pelos médios ostensivos. Se usava também bastante o termo doutrinador, e muitos se utilizam desse termo, que é um pouco desatualizado, que não corresponde muito à atividade que nós realizamos hoje, porque nós não temos aí esse papel de doutrinar ninguém, de convencer ninguém. O papel do dialogador, em essência,
é socorrer, é amparar, é orientar, é encaminhar os espíritos comunicantes ali que vêm em sofrimento ou vêm desorientados. Essas qualidades do dialogador são muito específicas. Normalmente, o médium ostensivo, ele vai para a reunião mediúnica e ele vai se experimentando, ele vai aprimorando, ele vai educando as suas faculdades. O médium dialogador, que é o médium intuitivo, inspirado, ele também vai se aprimorar na medida que ele vai conversando, dialogando com os espíritos. Mas ele precisa já ter algumas qualidades, alguns requisitos para ser admitido nessa função. Porque ele vai conversar com os espíritos e ele precisa saber o que é que vai conversar. Então, para essa tarefa do dialogador, nós não podemos convidar qualquer pessoa ir lá na frente do salão do centro espírita e dizer, olha, quem quer conversar com os espíritos? Quem quer ser um dialogador dos espíritos? É uma tarefa que a diretoria do centro espírita deve pensar, deve garimpar entre os trabalhadores que estão ali se dedicando à tarefa no centro espírita. São pré-requisitos para essa atividade. Precisa ser um frequentador, precisa se dedicar à casa, precisa gostar de trabalhar com a mediunidade, precisa ter uma inclinação para isso aí. E precisa também ter um gosto por conversar, por falar, precisa ter uma habilidade para conversar com as pessoas. Então, a diretoria, os responsáveis pela área doutrinária ou mediúnica do centro espírita, é aquele olheiro que está sempre atento aos companheiros que estão se dedicando, que estudam, que se dedicam, e nós vemos neles algumas possibilidades para também trabalhar nessa importante tarefa que é a de dialogar com os espíritos. Então, é fundamental que o dialogador tenha conhecimento doutrinário, ou seja, precisa ter estudado as obras básicas, precisa ter um conhecimento sobre a vida espiritual, que a literatura, como de André Luiz, de Emmanuel, de Manuel Filomeno de Miranda, de Ivone Pereira, essas obras que tratam do mundo espiritual, elas nos oferecem. Então, o dialogador é um estudioso permanente da obra espírita, conhecimento do Livro dos Espíritos, de A Gênese, do Livro dos Médiuns, do Evangelho. Então, conhecer o Evangelho, conhecer as leis espirituais, é uma síntese ainda das qualidades do dialogador. Conhecer o Evangelho aqui não é para derramar versículos, capítulos, explicações evangélicas ao Espírito. Não, é para nós estarmos intimamente preparados, com a mente preparadas sobre as orientações do Evangelho no tratamento com as criaturas. Claro que, eventualmente, nós vamos nos lembrar de certas passagens evangélicas que serão úteis, mas nem sempre nós podemos conversar com os espíritos falando de Jesus, falando do Evangelho, porque há espíritos que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus, nem sabem que estão desencarnados, eles estão, na verdade, sofrendo ou estão derramando a sua raiva, o seu ódio, sua revolta para com todos. O diálogo, ele é muito mais racional, ele é muito mais lógico. Então, o conhecimento do Evangelho, das leis espirituais, das leis morais, é mais para enriquecer a mente do dialogador, para que ele tenha argumentos e conversar de uma maneira com os espíritos, de maneira a ajudá-los no seu encaminhamento, na sua orientação, no seu despertar. É preciso também que o dialogador ele tenha um conhecimento da enfermidade das almas, dos nossos problemas psicológicos, conhecer a natureza humana, as nossas imperfeições, as nossas perturbações, mas também os nossos valores,
é preciso ser meio um terapeuta, meio um psicólogo, e até por isso que Joana de Ângeles chama o doutrinador, o dialogador, de terapeuta espiritual, porque ele está ali naquele papel, né, de auxiliar o espírito a se compreender, a compreender a sua situação e se libertar, né, despertar a sua consciência para uma nova realidade que poderá levá-lo a uma situação mais feliz. Então, conhecer as questões do ciúme, da inveja, do ódio, da raiva, são os nossos sentimentos, as nossas imperfeições, e que continuam conosco após a nossa desencarnação. Os espíritos que se comunicam nada mais são do que nós mesmos quando desencarnarmos. E precisamos tomar cuidado, porque o espírito que não se modifica, que não trabalha os seus sentimentos, vai desencarnar e vai se manifestar numa reunião mediúnica também como sofredor, né? Então é preciso nós entendermos também da natureza humana, para que a gente possa, no diálogo que nós vamos ter com os espíritos, entender que tipo de sentimento que está por trás daquela manifestação dele, daquilo que ele fala. Porque, às vezes, por exemplo, numa perseguição obsessiva, o que está por trás é a raiva, né? É um sentimento de medo, é um sentimento de ódio, uma revolta. E no diálogo, a importância, nós vamos ver daqui a pouco, é encontrarmos o cerne da questão, o problema maior, central, que faz o espírito sofrer. Também é importante ao dialogador se esforçar para a mudança interior, para se tornar uma criatura melhor, porque o que nós somos fora do centro espírita é o que nós vamos ser também no centro espírita. Nós não... Seria uma hipocrisia da nossa parte, lá fora nós sermos agressivos, violentos, e imaginar que na reunião mediúnica nós vamos vestir uma capa de santo e conversar com o espírito como se fosse a melhor das criaturas. Não. Uma reunião mediúnica é uma reunião normal, é uma reunião da nossa vida, apenas com aspectos espirituais que muitas pessoas não compreendem, não aceitam. Então, o compromisso do dialogador é também se tornar uma pessoa melhor, educar-se moralmente, para servir realmente de instrumento da espiritualidade, poder receber a intuição, a inspiração e conversar de maneira eficiente, correta, justa com os nossos irmãos que estão ali. Então, um esforço constante para se tornar melhor como médium, como pessoa, né, como espírita, como cristão. E uma das virtudes muito importantes que nós devemos conquistar no trabalho é a humildade. Nós estamos ali na condição de espíritos, num processo de evolução. Nós também somos imperfeitos. Nós também temos as nossas dificuldades. Outro dia, uma companheira nossa, dialogadora, estava dizendo que numa reunião mediúnica, o espírito disse que estava com muita raiva, com muito ódio. E ela disse, olha, é natural, eu também sinto raiva. O espírito respondeu, mas você também tem raiva? Ela, sim, nós também temos raiva, mas nós estamos lutando para não ter mais raiva. Essa é a diferença. Às vezes o espírito está ali, está tão envolvido nas suas dificuldades, nos seus problemas, na sua dor, que ele acha que aquela situação vai perdurar para sempre. E o nosso papel na condição de irmãos, que estamos aqui na Terra experimentando dificuldades também, é mostrar a eles que há uma saída para a dor, para a angústia que estão vivenciando. E é preciso, então, ter humildade, porque nós não estamos ali para colocar o dedo na ferida de ninguém, né? Como disse Jesus a Pedro, né? Vai consolar os filhos do Calvário, são os sofredores, são os aflitos. E é esse o papel do dialogador, confortar, consolar,
com humildade, com simplicidade, como o irmão que também está na mesma caminhada, que tem outras dificuldades que o espírito ali, naquele momento, pode não ter. Para isso, ele precisa treinar a mente. Que jeito? Oração. É preciso ele estar concentrado, estar vinculado ao espírito mentor, dirigente da reunião. E ele faz isso através da oração, através de uma mentalização, da conexão com os espíritos superiores que estão coordenando aquela reunião. Concentrar a mente no trabalho que vai realizar, naquele propósito da reunião, da ligação com aqueles que estão assistindo ali, que estão necessitados, para estabelecer uma sintonia espiritual. Desligar-se de todos os problemas pessoais, problemas da sua vida, para saber que está ali realizando uma tarefa em comunhão com os espíritos bons. No livro Nos Domínios da Mediunidade, há um relato sobre isso, em que o espírito Clementino, que é o dirigente espiritual, ele estabelece uma perfeita sintonia com o dirigente, o dialogador encarnado, que é o Raul Silva. E o Raul Silva, ele recebe os pensamentos, as forças, os fluidos espirituais para poder realizar o trabalho de diálogo, de esclarecimento para os que estão em sofrimento. E, além disso, ele precisa ter um preparo emocional. Olha, vejamos que o dialogador, ele deve tentar ser alguém completo. É uma meta a alcançar. Claro que se nós formos esperar isso de nós, não iria ter reunião mediúnica. A espiritualidade compreende isso e tem paciência conosco, mas é um compromisso nosso de estarmos nos esforçando cada vez mais para nos tornarmos instrumentos mais preparados, mais justos, mais adequados para o trabalho. E inclui-se também o preparo emocional. As nossas emoções, as nossas paixões, os nossos sentimentos. Acima de tudo, o dialogador tem que ter uma fé. A fé é aquela nossa confiança em algo que nós não vemos. Ou seja, nós não vemos a espiritualidade, nós não vemos os espíritos. Pelo menos eu que não sou vidente, né, eu não vejo. Existem médios, dialogadores, que são videntes também, mas eu não vejo os espíritos, muitos não veem e não precisam ver, mas é preciso ter uma fé, saber que os espíritos bons estão ali, nos amparando, nos orientando, porque nós também estamos ali com o nosso propósito para o bem, com seriedade. Então, confiar na espiritualidade, que eles estão presentes, nos auxiliando, organizando o trabalho. E por isso ter coragem, ter destemor diante de algo que é fora da matéria, que são os espíritos. Tem espírita que tem medo de espírito. Tem médium que até tem medo de espírito. Mas nós não devemos, como dialogadores, ter medo dos espíritos, porque muitas vezes, especialmente os inferiores, os obsessores, os perseguidores, eles chegam ameaçadores, né, dizendo que vai perseguir, que vai provocar dores, que vai causar mal. E o dialogador tem que ter a coragem cristã de saber que está fazendo bem, que está irmanado com os bons espíritos e que esses espíritos fazem ameaça, mas que nós não vamos nos submeter a essas ameaças. Né? É muito comum isso acontecer. Existem espíritos que são perseguidores do espiritismo, da doutrina espírita, perseguidores da nossa casa de trabalho, nossa abençoada casa de trabalho. Eles mesmos fazem ameaças, fazem sim, mas nós não devemos temer essas ameaças, devemos nos conectar com os bons espíritos, porque um pensamento luminoso, um pensamento de fé, afasta os fluidos
negativos, as vibrações inferiores desses espíritos, né? Então, ter coragem, ter destemor, ter segurança daquilo que nós estamos fazendo. E só tem segurança quem estuda, quem se prepara para o trabalho, né? Ter serenidade, ter calma, né? Nós precisamos ter essa calma para conversar com os espíritos. É como se fosse um enfermeiro bem preparado, que está lá no pronto-socorro, e chega um alcoólatra, chega um acidentado, chorando, gritando, né? É preciso ter calma para socorrer, porque se eu ficar perturbado, desequilibrado, como é que eu vou ajudar as pessoas necessitadas, os espíritos que estão se manifestando? Nós não podemos, não devemos entrar na faixa vibratória dos espíritos aflitos, dos espíritos inferiores, sofredores, os perseguidores. Mantermos a nossa conexão com os bons espíritos. Para isso, vigilância, né? Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas emoções, cuidar do nosso coração, da nossa mente, como disse Jesus, né? Vigiai e orai. Então, é a permanente atenção para nós, para o trabalho que nós estamos realizando. E paciência, né? Calma. Nós somos colaboradores de uma equipe muito maior. O trabalho de esclarecimento, muitas vezes é um trabalho de longo prazo, nós estamos ali apenas no momento, alguns minutos conversando, jogando uma sementinha, uma palavra boa, para ajudar o espírito. Nós não temos que ter pressa, nós não temos que ter agonia, ansiedade, para salvar aqui, entre aspas, o espírito. E essa, às vezes, é uma dificuldade de alguns dialogadores, que querem convencer, salvar o espírito de toda maneira. Também é importante ao dialogador, ao dirigente, conhecer a sua equipe. Por isso que a reunião mediúnica é um grupo de companheiros, de irmãos e irmãs que estão trabalhando ali juntos. Não pode ser um trabalho aberto, é preciso que tenham estudado a teoria, que estejam juntos, que se gostem, que confiam no outro. E o dirigente precisa conhecer os médiuns, conhecer a sua maneira de ser, de se expressar, para que ele possa perceber o que é do médium, o que não é do médium, o que é do espírito. E então poder ter um diálogo em melhores condições. O dialogador é importante e é recomendado, sendo médium ostensivo, por exemplo, na psicofonia, que ele não trabalhe como médium psicofônico no dia em que ele é dialogador. Nós temos um companheiro que é médium e é dialogador. Na reunião em que ele é dialogador, ele não é médium ostensivo da psicofonia. Ele participa de uma outra reunião para essa atividade, porque existe a especificidade da função. O dialogador está sintonizado com o dirigente, e ele não pode uma hora estar conversando, outra hora estar sentando para permitir a manifestação, né? Os amigos espirituais também agem dessa parte, com essa atividade. Na reunião mediúnica, os trabalhadores espirituais, cada um tem o seu papel, e nós também aqui encarnados devemos ter papéis específicos nas nossas reuniões. Então, tudo isso que nós conversamos é importante para que cada vez mais o dialogador esteja desenvolvendo a sua própria mediunidade, que nesse caso é da intuição, é da inspiração, que é uma variação da própria intuição, né? De tal maneira que ele será capaz de captar os pensamentos dos dirigentes espirituais, que conhecem o mecanismo da reunião, que conhecem o espírito que está se comunicando, e poder transmitir as palavras, os pensamentos, as imagens, que são as mais apropriadas para atender, orientar e encaminhar aquele espírito que está comunicando. Então, quanto mais dedicado for a tarefa, melhor será para ele. E
Então, existem algumas formas de nós conversarmos com os espíritos. O dialogador precisa ter uma habilidade afetuosa. Podemos dizer uma energia amorosa. Porque o dialogador vai conversar de uma maneira natural com o espírito. Como nós estamos conversando, por exemplo, no atendimento fraterno, lá no centro espírita, conversando com uma pessoa qualquer. O espírito que está ali presente é uma pessoa, como nós, apenas sem o corpo de carne. Então, às vezes, nós vamos falar mais amorosamente, outras vezes nós vamos falar de uma forma, às vezes, mais enérgica. Falar amorosamente não significa falar meu irmãozinho, queridinho. Nós não somos assim. Nós estamos diante, às vezes, de um desconhecido. Chamar de irmãozinho, queridinho, companheiro, amigo, não são expressões, muitas vezes, adequadas para aquele diálogo com aquele espírito, que vai achar muito estranho nós estarmos utilizando aquelas expressões. Mas nós vamos conversar com respeito. Toda a consideração àquele espírito que está se comunicando, a dor que ele está sentindo, a revolta mesmo que ele está sentindo. Né? Sermos bons, sermos piedosos com aquela situação que ele está vivenciando. É como nós queremos ser tratados, por exemplo, quando nós vamos conversar com um médico, no pronto-socorro, numa repartição pública. Nós queremos ser bem atendidos. E o espírito que está ali, ele também quer ser bem atendido nas suas reivindicações, nas suas dores. Então, Kardec vai dizer que nós devemos tratar os espíritos com a mesma deferência que temos com as pessoas, de forma natural, conforme as suas condições particulares. Se são espíritos superiores, se são espíritos amigos, aflitos ou obsessores. Né? Manifesta-se um espírito superior, nós vamos ter um respeito, uma consideração no linguajar diferente de uma conversa que nós temos com um amigo qualquer, né? Com uma pessoa desconhecida, com alguém que vem com violência. Então é preciso nós entendermos ali o espírito que está conversando conosco, né? E precisamos dar a ele condições para conversar, para falar. Isso compreende nós estarmos próximos do médium que está permitindo uma manifestação. Havia, no começo do movimento espírita, nas reuniões mediúnicas, uma prática que aos poucos vai se diluindo, as mesas mediúnicas. Eu, particularmente, gosto de trabalhar sem mesa, num círculo em que eu possa me aproximar do médium, frente a frente, para ver o médium, olhar as suas expressões, as suas reações físicas, até porque o espírito comunicante, muitas vezes, está sentado ali junto com o médium, como esclarece André Luiz nos domínios da mediunidade, né? Em Missionários da Luz também. Está ali o espírito presente, ele não é alguém que está se comunicando por pensamento à distância. A espiritualidade traz os espíritos para que nós possamos conversar. Então, nós nos aproximamos. Antigamente, o dirigente dialogador ficava sentado na ponta da mesa, o médium lá na outra ponta, muitas vezes uma mesa com 3, 4 metros, e ficava uma distância, como se fosse um megafone, né? Um falando de longe e o outro tentando entender de longe o que o médium está falando. Então, aproximar-se do médium para estabelecer um diálogo fraternal, um diálogo amigo, de amparo. Lá no livro Desobsessão, de André Luiz, que é um livro referência para nós conversarmos, embora haja passado já mais de 70 anos desde a sua publicação, e hoje nós fazemos algumas adaptações naturais no processo de atendimento espiritual, né?
Então, ele diz assim, que nós devemos compreender o visitante na qualidade de um doente, e que cada frase deve ser um medicamento, um bálsamo, para aplacar a dor. E que nem sempre é possível concordar com tudo aquilo que ele fala, com todas as suas exigências, como acontece com o doente que está desequilibrado, um alcoólatra que está ali revoltado, né? Mas é preciso dar a ele um atendimento normal, um atendimento que vai ao encontro das suas necessidades. E isso é muito importante. O dialogador deve saber quais são as necessidades do espírito comunicante. Então, uma frase, uma pergunta: em que nós podemos te ajudar? O que busca? Qual a sua dor? Qual a sua angústia? Por que está revoltado? Porque é essa necessidade que nós vamos atender. Nós não vamos fazer um diagnóstico de toda a vida do espírito. Nós vamos atender pontualmente, como no pronto-socorro. O médico quer saber por que o senhor está aqui, qual a emergência, qual é a urgência. Eu quebrei meu braço, ótimo, vamos atender. Fazer uma radiografia, colocar o gesso. Pronto, é isso que nós vamos fazer. Numa reunião mediúnica, é igualmente, vamos atender uma emergência pontual. E para isso, o dialogador tem que ter a habilidade de saber qual é a sua necessidade. Então, diz também André Luiz, a parte essencial é atingir o centro de interesse do espírito preso a ideias fixas, para que se lhe descongestione o campo mental. Ou seja, ele está querendo dizer que o dialogador deve levar o espírito a acordar para uma realidade. Porque às vezes o espírito está preso no ódio do passado. Outras vezes está apegado às suas coisas materiais, a pessoas, ao momento da sua desencarnação, a um acidente, a uma angústia mental. Então, ao ajudar o espírito a acordar para a sua realidade, de tal maneira que é preciso evitar qualquer discurso ou divagação desnecessária. Quer dizer, nós não vamos ficar querendo saber qual é o seu nome, quem era o seu pai, onde você morava, que cidade, o que você fazia. Isso não interessa. Interessa o motivo daquela dor e o que ele está buscando ali. Porque senão você vai voar longe, né? E o espírito não é socorrido naquela sua angústia. Na conversa, também poderá o dialogador perceber qual é o gênero do espírito, ou qual é o seu sexo, para não ficar chamando o espírito de, por exemplo, meu irmão, ou se referindo ao masculino, quando se trata de um espírito feminino. Então, você não precisa perguntar, você é mulher ou é homem? Porque vai ser uma pergunta meio estranha, você não está me vendo? Mas, na conversa que você vai estabelecer, você pode deduzir alguma coisa e, se quiser, se utilizar de uma expressão que corresponda à linha psicológica do espírito. Mas você não precisa, você pode usar, ao invés de falar, por exemplo, meu irmão, você pode dizer, em que eu posso te ajudar? Pode ser mulher ou pode ser homem. Né? Usar expressões que são neutras. Você. Né? São formas que nós podemos utilizar para identificar o espírito. Então, a conversa que nós vamos estabelecer, como dissemos, é uma conversa natural, em termos claros, lógicos, racionais, uma conversa que tem uma fluência lógica. Aliás, é isso que nós percebemos, fluência lógica, né, coerente, quando nós percebemos que o médium está bem aberto para a manifestação,
quando ele está expressando realmente o pensamento do espírito, porque a conversa flui naturalmente, numa sequência coerente, né, com começo, meio e fim. Então, o médium dialogador vai conversar naturalmente, sem impaciência, sem qualquer crítica ou desapreço, sem ficar irritado, sem ficar sarcástico com o espírito, sem julgamento. Nós estamos para socorrer, não para criticar, para julgar, para qualquer coisa que desmereça o espírito, porque ele é um sofredor. E deixar o espírito falar. Ter a liberdade de expressar o que vai na sua intimidade. Claro que nós não vamos deixar que ele fale 1 hora, que ele se aprofunde na sua vida. Nós vamos, às vezes, interromper, nós vamos interferir para buscar o que realmente ele está querendo ali, naquele momento. O motivo dele estar ali para conversar. Né? Evitar que ele descambe para um prejuízo para o médium, para a dignidade, né? Querer usar expressões indignas, ou então, né, abusar do tempo, porque o tempo é importante. Né? Essa objetividade que o dialogador precisa ter é para que nós possamos atender o espírito na sua necessidade e atender outros espíritos também, né, como se fosse uma consulta. E os espíritos dizem que 10 minutos, claro que com suas exceções, são suficientes para você conversar e dar os primeiros atendimentos para o espírito, porque uma das grandes finalidades da manifestação espiritual é que o espírito recobre as sensações físicas, porque ao se utilizar do corpo do médium para se manifestar, ele recobre a sua condição humana. Ele vai ver pelos olhos, vai falar pela boca do médium, vai ouvir pelos sentidos humanos, porque ele está acoplado ali pelo sistema nervoso do médium e do corpo. Então, é mais fácil ele acordar. Né? É o que muitos chamam de choque anímico, né? Mas é um despertar para as sensações humanas, o recobrar das sensações humanas. E muitas vezes isso é o suficiente, porque a espiritualidade, que muitas vezes já vem trabalhando com o espírito há tempos, e vai continuar trabalhando, ele só precisava daquele expediente de tratamento, dessa forma de tratamento, para prosseguir no auxílio àquele espírito. No diálogo com o espírito, é desaconselhável e o dialogador não deve permitir a interferência de outros médiuns, porque o dialogador tem que estar em conexão com o seu mentor e realizar o seu papel, porque muitas vezes um outro companheiro, um outro médium, ele não está sintonizado, ele está apenas fazendo uma dedução do que ele acha melhor conversar com o espírito. Os médiuns podem se enganar e achar que não tem espírito nenhum, que é um animismo. Ele pode achar que o dialogador deveria conversar de outro jeito, mas isso é papel do dialogador, não é do médium, de outros médiuns. Então, nem a evidência, olha, estou vendo que o espírito está assim ou está assado. Isso não interessa para o dialogador, porque ele está ali intuído para atender as necessidades do espírito. Os outros médios devem ficar nas suas atividades de oração, de vibração, de mentalização para ajudar tanto o espírito como ajudar o dialogador. Em hipótese alguma, o dialogador deve tocar no médium, na cabeça ou no corpo, porque isso provoca uma descarga eletromagnética, transmissão fluídica, que pode comprometer a conexão com o espírito comunicante. Pode, às vezes, trazer de volta
o médium para o seu corpo e interromper a comunicação. Então, não se toca no médium, né? Se for necessário transmitir um passe à distância. Também não se deve entregar o espírito, né, encaminhar o espírito, sugerir ao espírito que fique conversando com os mentores. Porque se o médium se comunicou por um médium, se o espírito se comunicou por um médium, é porque a tarefa do diálogo é com o encarnado. Eu estou falando isso porque nós sabemos de dialogadores que fazem o primeiro recebimento, né? Boa noite, seja bem-vindo, né? Agora você conversa com os amigos espirituais que estão aí, que vão saber melhor a te atender. Ora, se fosse papel dos mentores espirituais conversar com o espírito necessitado, a conversa já se daria no plano espiritual. Naquele momento, é tarefa do dialogador, e ele tem que desenvolver a habilidade de conversar de maneira eficiente e clara com os espíritos comunicantes. De forma alguma, confrontar com o espírito agressivo. Nós não estamos ali para brigar com ninguém, muito menos entrar na faixa, né? Porque existem espíritos que chegam agressivos, que ofendem, que humilham, né? Que falam coisas que vão perturbar o dialogador se ele não estiver preparado emocionalmente, com amorosidade, com tolerância, com compreensão, com segurança, né, para atender esses espíritos desequilibrados, violentos, que querem perturbar, muitas vezes, a reunião mediúnica. Não deve se prender a detalhes, como nós dissemos, né? Ficar perguntando, porque isso não interessa, né? Na nossa experiência, não perguntamos nome de espírito, não perguntamos da sua vida, só quando é necessário dentro do diálogo, mas, em geral, atendemos, né? Atender e passar, é isso, né? Servir, auxiliar, orientar, encaminhar, e passar. Né? Não precisamos ficar vinculados com os espíritos. Há uma questão muito interessante, é que nós não devemos ter como padrão de conduta falar aos espíritos que não sabem ainda que morreram. Às vezes, o espírito já sente isso. Ele só precisa de uma certa confirmação. Então, o dialogador, ele vai adquirindo pela experiência a habilidade de saber o momento em que ele deve falar ao espírito, esclarecer que ele já se encontra no mundo espiritual, que o seu corpo já morreu. Até uma questão anedótica do Divaldo Pereira Franco, em que o dialogador dizia, o espírito disse, eu acho que eu já morri. E o dialogador, não, você não morreu. Não, mas eu estou achando que eu já morri porque eu já vi o meu corpo. Não, você não morreu. E ficou ali discutindo com ele questões doutrinárias. Morrer, desencarnação. Né? O espírito sabe que morreu. O fenômeno da morte existe. Né? Querer ficar com filulas doutrinárias, morte, desencarnação. O espírito, você não morreu porque o espírito é imortal. É outra questão. Né? Então, nós não devemos ficar ali preocupados com isso, criticar ou julgar o espírito. Você está sofrendo dessa maneira porque você fez isso, porque você deve ter sido muito mal quando estava encarnado aqui. Não é esse o nosso papel, nós não estamos lá para julgar ninguém, não somos juízes de ninguém, né? Nós somos companheiros, amigos, que estamos ali para dar um ombro, para mostrar um caminho, siga por ali, né, que vai ser bom para você. E dentro desse diálogo, é preciso tomar um cuidado, porque nós nos habituamos a falar, usar as expressões espíritas, que para um espírito comunicante que não é espírita, que às vezes é ateu, não tem nenhum significado. Olha, veja aí o seu perispírito. Ele não vai saber o que é perispírito.
É o corpo dele mesmo, que está, às vezes, deformado, que está doente, né, que está sujo. Esferas espirituais, corpo astral, são expressões. Você está se valendo de um médium, dos fluidos vitais. Cuidado com isso, né? Porque nós temos que imaginar, é como se eu estivesse no atendimento fraterno conversando com um leigo. Eu preciso tomar cuidado para não complicar, para não confundir o espírito com frases, com expressões que são inadequadas. Nós podemos nos valer de alguns expedientes que nos ajudam no trabalho do diálogo com a espiritualidade. Por exemplo, solicitar a colaboração dos companheiros para a manutenção da harmonia do padrão vibratório. Porque é muito comum outros companheiros da reunião ficarem criticando o diálogo, ficarem criticando o espírito. Uma pessoa, o médium, disse assim: olha, eu estava com raiva daquele espírito que estava, né, ofendendo o dialogador. Não é para isso. Então, muitas vezes, o dialogador, o dirigente, deve lembrar aos médiuns: ora, vamos orar, vamos manter o padrão aqui para ajudar no nosso diálogo. Quando o dialogador sente que a coisa está difícil, às vezes uma comunicação pesada, né? Utilizar do passe e da oração, se necessário. O espírito está sofrendo, ele não consegue se expressar, ele não consegue parar de chorar, o médium está tendo dificuldade. Então é possível ao próprio dialogador transmitir fluidos que vão reequilibrar, fluidos calmantes, ou solicitar algum colaborador passista para fazer isso. E, às vezes, dentro do contexto, utilizar da oração, né? Convidar o espírito a orar, ou ele mesmo, ali sozinho consigo mesmo, direcionar um pensamento de oração, que é um pensamento positivo, rogar ajuda espiritual, intuição, para poder ajudar. Às vezes, dentro do diálogo, surge a necessidade de levar o espírito a regredir na memória, a voltar em alguma ocorrência do passado, para que ele perceba os motivos, as causas do seu sofrimento atual, que não precisa ser, às vezes, a outras vidas anteriores, mas a última vida, porque é muito comum aos espíritos desencarnados uma certa amnésia. Por isso que, às vezes, você quer perguntar ao espírito onde ele morava, ele não lembra. O que aconteceu com ele, se ele estava doente, onde que ele se encontrava, ele não lembra nem o nome dele, porque o estado de perturbação desequilibra tanto as suas questões neurológicas da memória, que ele fica perdido, confuso. Então, em algumas situações, é possível levar o espírito a se recordar de algumas vivências que ele teve aqui na Terra. Meu irmão, procure lembrar, né? Você lembra da sua mãe? Muitas vezes as mães estão presentes. Você lembra lá da sua casa? Você lembra da sua infância? O que é que você lembra disso? Você lembra se sua mãe era carinhosa com você? Né? A espiritualidade neste momento ajuda o espírito a recobrar essas informações. Existem as telas ectoplásmicas, os espelhos, em que a mente do espírito ou os quadros mentais são projetados ali para ajudá-lo a lembrar de algumas ocorrências, né?
Então, lembrar, muitas vezes, das pessoas queridas é muito importante, porque o espírito se sente sozinho, abandonado, não sabe o que fazer da vida, se acha perdido. Então, lembrar dos afetos, e muitas vezes os afetos desencarnados estão ali, né? Amigos espirituais, e ele pode, né, com a mente mais desperta, perceber a presença ali dos espíritos. Né? Tentar fazer o lembrar de Deus, do Criador, dos bons momentos que ele experimentou na vida. Né? Tudo isso são expedientes, dentre muitos, que a experiência vai nos ajudando a ter, que nós podemos utilizar. Não dá para nós estabelecermos um padrão para tudo. As condições dos espíritos são as mais variadas. E acho que quem já participou de reunião mediúnica já percebeu isso. Como existem pessoas diferentes aqui, existem espíritos também diferentes. E aí, no final, muitas vezes, nós não conseguimos um resultado aparente, porque o espírito, ele está ali muito resistente, revoltado. Às vezes serão necessárias outras reuniões. E então, quando nós percebemos, ali, passados os 10 minutos, que a conversa não está progredindo, é o momento, então, de nós encerrarmos a nossa conversa e pedirmos à espiritualidade, ou pedirmos ao espírito que acompanhe esses companheiros que estão aí, que vão ter outra conversa, que vão lhe dar outro atendimento. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que aquele momento foi o que nós pudemos dar ao espírito e que ele terá outras oportunidades para ser atendido conforme as suas possibilidades. Aquele momento, como nós dissemos, era o suficiente, ou foi o que nós pudemos dar para o atendimento daquele espírito. E assistindo recentemente a uma live do Alberto Almeida, ele contou de uma reunião mediúnica em que o dialogador era totalmente inexperiente e que o espírito disse: eu não vou sair daqui de jeito nenhum, vocês podem fazer o que você quiser. E o médium deu uma chave de pescoço, o dirigente, o dialogador, deu uma chave de pescoço, né, uma gravata no médium, e disse: você vai sair. Estava sufocando o próprio médium, até que o médium bateu no braço dele e dizia: ele já foi embora, ele já foi embora. Né? Então, são situações assim, que a falta do conhecimento, a falta do preparo, leva a nós termos essas reuniões, muitas vezes, destrambelhadas, e que só servem para prejudicar os espíritos e fazer com que os nossos mentores fiquem apiedados e entristecidos conosco. Daí o nosso esforço constante que devemos ter para o nosso aprimoramento, para que as nossas reuniões mediúnicas sejam reuniões realmente eficientes e que ajudem a consolar as criaturas, como é o papel da doutrina espírita. Era isso, estamos abertos para as perguntas ou comentários dos nossos irmãos e irmãs. Fiquem à vontade. Foi muito importante a sua fala, né? Porque você trouxe essa humanização para o papel do dialogador, né? Porque parece que às vezes a gente é um robozinho que tem que ter lá um certo, aprender um certo mecanismo, né? De trabalho para poder estar aí na reunião mediúnica. E você humaniza, né? Traz esse papel com muita naturalidade, né? Como fazendo parte aí da nossa vida diária, porque às vezes você faz até o diálogo, né? Numa conversa com alguém, que às vezes é a pessoa, mas está lá o espírito também, né? Você consegue até um pouco sentir. Como não teve perguntas, né?
eu vou fazer as minhas, mas a gente teve alguns comentários, né? A Roberta, nossa companheira da casa, ela diz que tem um material do Alírio de Cerqueira Filho, da Federação Espírita, né? Lá de Mato Grosso. Então, ela estava colocando aí. E ela também colocou a questão, né, que o pior é que o corpo astral nem é termo espírita, né? Então, não sei se você quer fazer algum comentário sobre essa informação que ela colocou aí. Allan Kardec fala sobre o envoltório espiritual, o perispírito, o corpo do espírito. Mas na literatura espírita, a gente encontra também essa expressão corpo astral. O corpo etéreo, o corpo fluídico. Então, não é um prejuízo nós nos referimos também a corpo astral. São sinônimos, né? É mais usado pelos esotéricos, corpo astral, né? Ramatiz usa sobre isso, mas nós devemos nos entender com os nossos termos, né? Nós usamos o padrão. Nós usamos o termo perispírito, corpo do espírito, fluídico, que são os termos utilizados por Allan Kardec. E a espiritualidade, né? André Luiz se refere ao corpo fluídico, corpo espiritual. E ela também está fazendo uma pergunta, então eu vou colocar a pergunta dela em primeiro lugar, né? Para valorizar os companheiros que estão aí, né? Claro. Trazendo suas reflexões e suas dúvidas. Donizete, por sua experiência, quanto tempo você tem observado que daria uma boa experiência a um dialogador novato? Olha, nós temos procurado auxiliar companheiros a se tornarem dialogadores, né? Nós somos dirigentes de reunião mediúnica, dialogadores há 30 anos. Estamos no aprendizado. Como eu disse, há médiuns novos, com dificuldades, há espíritos de variadas natureza. Então, o preparo, a aquisição da experiência do dialogador vai depender do esforço que ele faz para se tornar melhor. Por exemplo, eu sei de companheiros dialogadores de décadas, mas que trazem ainda hábitos antigos e que não evoluíram, que não mudaram, e que continuam ainda num diálogo que não é eficiente, dando trabalho para a própria espiritualidade, porque aquilo que nós não resolvemos aqui, a espiritualidade tem que resolver no plano espiritual. E nós conhecemos colaboradores, dialogadores, que em poucos anos já estavam bastante adestrados numa conversa, porque depende de você ter bom senso, e isso você não ensina para ninguém. Depende de você ter conhecimento aprofundado da vida, que você não consegue ensinar para ninguém. Por isso, lá no começo, nós dissemos que você não pode convidar qualquer um para ser dialogador. Normalmente, o dialogador é alguém que já vem estudando doutrina espírita há muito tempo, né, que já tem base doutrinária. E então, nós percebendo que essa pessoa, esse colaborador, tem habilidade no falar. Como é que eu sei que um colaborador tem habilidade no falar? Ele faz exposições doutrinárias no centro, ele nos grupos de estudo, ele dá opinião. Olha, eu acho que é isso. Olha, eu estudei naquele livro e entendi assim. Lá o André Luiz fala que é assim, o Emmanuel fala que é assim. A gente percebe que ele tem conhecimento e tem gosto, tem habilidade por falar. Mas também precisa ter equilíbrio. Nós tínhamos um companheiro que ele tinha habilidade para falar, mas ele era um falante natural. E então ele foi para dialogador e ele queria falar, e não dava chance para o espírito falar.
E ele falava, ele levava o diálogo 20 minutos, chegava a 30 minutos conversando com o espírito, né? Aí os outros médios vieram reclamar comigo, falaram, mas ele não para de falar. Então, bom senso a gente não... Por isso que os espíritos superiores falaram 10 minutos. Agora, só a experiência é que vai mostrando a aquisição da habilidade. Assim, pegando essa informação sua, né, Donizete, dessa pergunta, vamos supor, fizemos o convite, avaliamos lá a pessoa, achamos que daria certo, como foi o caso aí do seu amigo. E o que dizer, então, para ele? Que nós percebemos que não foi bom, né? Achávamos que se desenvolveria e não está seguindo um caminho bom, né? Está meio que tumultuando para ele e para a própria reunião, para o médium, porque o médium, eu falo isso como médium, né? Se não tem um bom dialogador, dependendo do intercâmbio do espírito que nós estamos ali envolvidos, a situação fica difícil. Que não fica fácil para o médium, né? Porque a gente percebe que não flui, né? E aquele espírito vai ficando ali, com aquela energia que as coisas, né? Ele não consegue, né, seguir. Então, o que dizer para ele? Quer dizer, eu convidei para o trabalho, ele não deu certo, porque às vezes há uma certa dificuldade no movimento espírita, né? Com o não, né? Porque vai ficar melindrado, né? O que você recomendaria aí? Eu vou voltar um pouquinho para dizer o seguinte: quando nós estamos diante de um dialogador iniciante, então, eu sou o dirigente, o outro é o iniciante. Eu já falo para ele antes da reunião, olha, eu vou convidar você a conversar com um determinado espírito. Então, quando a gente percebe que lá o médium ficou envolvido, eu falo, fulano, por favor, converse com o espírito. Ele vai conversar. Quando eu percebo que ele está com alguma dificuldade, falou algo que era indevido, eu não interrompo na hora, não se deve fazer isso. Mesmo que ele esteja com dificuldade, eu não posso dizer, dá licença que eu vou continuar. Porque é um desrespeito, é uma humilhação para ele. Eu deixo ele terminar. Depois, em particular, eu converso com ele, eu digo, olha, fulano, naquele seu diálogo, você falou isso que não devia. Presta atenção, né? Ou, olha, você demorou muito. Você não precisava estender, ficar perguntando muito para o espírito. Nós vamos dando chance, nós vamos orientando. Não vamos ficar com raiva dele, né? É um trabalhador. Respeitamos, vamos orientando. Damos uma chance, damos outra. E vamos vendo o progresso dele. Se ele realmente consegue, né, se aprimorar. Agora, se ele não consegue, nós vamos ter que, né, infelizmente, dizer para ele, olha, companheiro, talvez essa função não seja para você. Você tem dificuldades por isso, vamos estudar mais, quem sabe mais para frente você pode, né? Por enquanto, vamos deixar assim. Porque nós temos que pensar no grupo, na coletividade. Né? O que é pior? Nós deixarmos o grupo se desmanchar, porque os médios vão saindo, né? Ao não gostar de um dialogador, o pensamento, o sentimento, a emoção ali, ela prejudica a psicosfera. E muitas vezes os médios vão saindo da reunião, e a reunião acaba. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça por causa de uma pessoa. E, fraternalmente, nós vamos conversar, explicar. E se ele ficar melindrado, é um sentimento que ele tem que trabalhar. Porque a gente é assim, né? Muito melindroso, né? Pelo menos a gente médium também o é, bastante. Eu estava até respondendo aqui a companheira de Limeira, parece que travou o pessoal lá de Limeira, do SLI, está aí também participando desse estudo da Sociedade Limeirense de Estudos Espíritas lá, o Newton, a Meg e a Cidinha.
Agora, a Márcia está com uma outra pergunta. Você viu que eu nem vou fazer as minhas. Pelo jeito, o pessoal está aqui. Fique à vontade. Ela está, assim, perguntando, Donizete, assim, antes de fazer até a pergunta dela, eu achei muito boas suas colocações em relação ao dialogador iniciante, né? Porque às vezes a gente tem pouca tolerância pelo erro, né? Assim, e eu já participei de reuniões onde o dirigente tirou o dialogador, realmente ele estava inábil, né? Não podemos dizer porque ele era novo, a entidade comunicante era difícil, né? Mas eu penso que também o dirigente, vou até te fazer essa pergunta para ver o que você acha. Como você disse, o médium está envolvido. Também deve selecionar, né, o médium para um dialogador iniciante, vamos supor. Se é um médium com entidades muito difíceis, né, aquele dialogador já não pode atender naquele momento. O que você acha disso? É por isso que é importante o dirigente, o dialogador, conhecer a equipe. Alguns médiuns têm uma natureza específica para atender determinados tipos de espírito. Então, você percebe na convivência que aquele médium, ele é próprio para espíritos sofredores, que são comunicações um pouco mais, em hipótese, tranquilas. Então, para esse tipo de médium, esse tipo de espírito, o dialogador pode começar. Aquele outro médium, ele é mais sintonizado com espíritos obsessores, mais grosseiros. Então, é preciso tomar mais cuidado. Então, essa união do grupo, esse conhecimento que nós temos um com o outro, é muito importante para a gente auxiliar o iniciante nessa tarefa. Porque a pessoa vem com amor, né? A gente percebe, né? Aqui, inclusive, tem vários companheiros que querem iniciar o diálogo, né? Estão aqui participando, porque estão desejosos, né? E tem essa preocupação que você está colocando aí, né? De não darem certo, atrapalharem, né? E foi muito boa as suas colocações. Agora, você quer continuar? Pode falar. Eu acho que quando o dirigente ou o diretor do centro for conversar com esse candidato a dialogador, os papéis precisam ficar bastante claros. Olha, vamos fazer uma experiência, vamos ver se você realmente tem inclinações para isso. Mas antes eu preciso saber, você conhece doutrina espírita? Você já leu o Livro dos Espíritos? Você já leu André Luiz? Eu não li André Luiz. Então vai ler primeiro. Porque há certas conversas em que eu vou conversar com o espírito. Eu não posso dizer para o espírito, olha, agora que você já sabe da sua situação, você vai ser encaminhado para um hospital da espiritualidade. Olha, se eu nunca estudei nada sobre isso, porque Allan Kardec não fala sobre isso no Livro dos Médiuns. Mas André Luiz fala, Ivone Pereira fala, Manuel Filomeno de Miranda fala. Então, se eu não souber, se eu não compreender como é a realidade do mundo espiritual, as esferas espirituais, as cidades espirituais, como trabalha a espiritualidade, o meu diálogo com o espírito, ele fica meio truncado. Então, você quer conversar com os espíritos? Tá, você já leu André Luiz? Já leu a coleção do André Luiz? Já estudou? Não. Então, primeiro, vamos estudar isso. Perfeito. A pergunta da Márcia Ferreira de Jesus. O médium pode doutrinar também na falta do doutrinador? Muito bem, Márcia. Como nós dissemos, se eu estou na reunião mediúnica, ou eu funciono como médium ostensivo, ou eu funciono como dialogador. Então, se por acaso o dialogador faltou e o dirigente não é o dialogador, um médium que tenha habilidade, que tenha conhecimento, pode fazer às vezes. Mas naquele dia,
ele deixa de funcionar como médium para ser o dialogador com o outro médium. Eu vi já numa reunião mediúnica uma coisa assim, muito interessante, que não é comum. A pessoa é o médium, né? Ele funciona como dirigente, ele organiza, e aí ele vai ser médium. E depois ele termina de trabalhar a parte, né, com a mediunidade e volta a ser o dirigente. O que você acha disso? Mas enquanto ele era médium, quem dirigia? Então, não tinha. Os dialogadores então, tem alguma coisa estranha, porque alguém precisa conversar com o médium que se manifesta com o espírito que se manifesta pelo médium. Não existe autodoutrinação, entre aspas, né? Não, aí eu estou recebendo e falo com o espírito ao mesmo tempo que o espírito se comunica por mim. Isso não existe. Não. Tinha os dialogadores, só não tinha o elemento, o dirigente, aquele que meio que coordena, a hora vai ali, vai lá, sabe? Então, não é o adequado. Eu também achei. Né? Se eu quero trabalhar como médium, eu passo a direção e o diálogo para outra pessoa. Sim. Porque a reunião mediúnica, as pessoas precisam compreender isso. É muito simples. Kardec fazia uma reunião na casa das pessoas, ia lá, a médium ficava em transe, e ele ficava fazendo pergunta para ela. Reunião mediúnica é muito simples. O dirigente, ele apenas coordena. Fulano, você pode fazer a leitura do Evangelho para nós? Posso. Fulano, você pode fazer a prece para nós? Agora, o dirigente que trabalha de uma maneira mais completa é aquele que fica atento à reunião. Ele não fica orando. Ele não fica de olhos fechados. Eu não fico. Por quê? Porque eu preciso estar atento aos médiuns. Tem médium que fica mediunizado e não fala nada. Ele fica em silêncio ali, mas quando o dirigente conhece o médium e está olhando, ele sabe que o fulano está mediunizado. E vai lá e provoca uma conversa. Pois não. Podemos ajudar. Então, o dirigente, ele não fica ali, né, recolhido, solitário na sua oração. Ele fica atento à reunião mediúnica. Né? Às vezes chama o dialogador. Conversa ali com o fulano. Né? Ou ele mesmo levanta e vai fazer o diálogo. Então, é uma questão de especificidade, de sintonia com os mentores espirituais. Deve ter o dirigente, que é o dialogador, ou ter mais de um dialogador. Mas se eu sou dirigente ou dialogador, eu não devo trabalhar como médium. Perfeito. A Aparecida Barbosa diz: o médium consegue perceber que o espírito está dominando no diálogo? Quer dizer, depende do grau de consciência do médium. Se ele é um médium consciente, ele consegue perceber que, né, o dialogador está tendo grande dificuldade de conduzir a conversa. E ele pode, inclusive, posteriormente, ao final, conversar com o dialogador. Olha, fulano, você estava conversando com o espírito, mas o que ele estava falando não tinha nada com aquilo que você estava dizendo para ele. Porque ele falou isso, e você disse isso. Mas depende do grau de consciência do médium. Mas essas dificuldades, esses problemas, devem ser conversados fraternalmente no final da reunião. Sem melindre do dialogador, sem melindre do médium.
né? Se for preciso orientar o médium, se for preciso orientar o dialogador. Por isso que Kardec recomendava, né, que as reuniões mediúnicas, as pessoas para estarem lá precisam ser amigas, terem muita confiança entre si, né? Tem que haver laços, né? Para que possa ocorrer mesmo essas recomendações semi-líderes. São reuniões familiares, né? Fraternais, e que nós estamos ali para aprender. Quem mais aprende com a reunião mediúnica somos nós. A gente trabalha para os espíritos, mas somos nós os que mais aprendemos. Ver aqueles espíritos, aquelas situações faz a gente refletir sobre nós, né? Exatamente. A Roberta, essa nossa companheira, está agradecendo você. Obrigada, Donizete. Suas colocações foram relevantes. Que triste o caso de colaboradores que, mesmo depois de tanto tempo, não se desenvolveram pessoalmente para realizar diálogos eficientes. É uma situação difícil. Como lidar e o que recomendar para estes colaboradores? É estudar. O centro espírita, ele deve ser um provocador, um estimulador. Então, a reunião mediúnica não é um dia em que nós vamos lá cumprir o nosso dever e vamos embora para casa. Os médiuns devem ser convidados a estudar sempre. Aqui na nossa casa, nós temos um período que antecede a prática mediúnica de estudo. Todos são convidados a estudar. Claro que tem aquelas exceções que não tem jeito, né? E que você pacientemente vai entendendo, vai permitindo, porque a espiritualidade, ela também tem paciência conosco. A gente percebe nas obras de André Luiz, Missionários da Luz, nos domínios da mediunidade, que eles são pacientes, eles compreendem as nossas dificuldades, o quanto nós temos que nos aprimorar ainda, e eles se utilizam do que tem à disposição. Agora, a preocupação deve ser nossa com o aprimoramento, para darmos menos trabalho para eles e sermos mais eficientes no trabalho com eles. Então, o Centro Espírita deve fazer isso que vocês estão fazendo. Vamos estudar. Seminário, convida, fala. Uma hora dá certo. Né? A gente semeia, né? Quem vai colher é Deus, né? Nosso papel é o semeador, né? Agora eu vou fazer as minhas perguntas, né? Que chegou-se a esse momento. No mundo maior, nós lembramos lá do lar de Cipriana, que ficava muito próximo à crosta, né? E ela recomenda ao André Luiz que em todas as atividades que ele executasse, ele usasse a bondade. E muitas vezes nós observamos que os dialogadores, né, quando não têm uma boa formação, eles têm uma dificuldade, né, de empatia com aquele espírito comunicante, principalmente quando vem aqueles espíritos pedófilos, né, com grandes desregramentos, né, sexuais, que já trazem, assim, né, um repertório muito difícil, né, para a própria reunião mediúnica, aqueles obsessores de longo tempo, né? O que dizer, né? Como usar essa bondade de Cipriana, né? É uma questão de maturidade espiritual, de amor, que é uma conquista da alma. Essas virtudes de tolerância, de empatia, de fraternidade, de solidariedade, é uma conquista individual. Então, os dirigentes, quando percebem isso nos dialogadores, devem fazer esse diálogo fraterno com eles.
Ora, fulano, né? Você não acha que você podia ter sido mais tolerante? A função nossa não é criticar, não é julgar, né? É entender, é auxiliar. Jesus, por exemplo, ele não foi compreensivo com a mulher adúltera, ele não amparou, no outro aspecto, Magdala, Pedro, né? Ele não julgava ninguém, orientava, esclarecia. Então, os dirigentes da casa espírita têm as suas responsabilidades com esses companheiros, de também auxiliá-los a serem mais amorosos com os espíritos, firmes quando for necessário, mas em geral amorosos, porque nós não estamos fazendo disputa nenhuma. Nós estamos convidando os espíritos a acordar, né, a se melhorarem, a despertarem para a realidade. Só isso. Né? Nós não temos que ter o anseio de doutrinar e de culpar ninguém, em absoluto. E nem julgar, né? Muito menos. Nem julgar, né? Quem é que pode atirar a primeira pedra? Aliás, viu, Cristina? É muito interessante o que você está colocando, porque isso demonstra que nós não somos humildes. Quando nós não somos humildes no diálogo, os espíritos sabem disso. E se você confrontar um espírito obsessor, né, para um debate, uma desforra, ele está em melhores condições que nós. Porque nós estamos dando abertura para um processo obsessivo deles contra nós. Então, se eu confronto o espírito, se eu o acuso, o que é que vai acontecer? Eu estabeleço com ele vinculações emocionais. E ele vai sair dali e vai fazer o quê? Vai atrás de mim. E vai se tornar um obsessor meu. Eu fui juiz de direito, né? Que Deus te abençoe, né? O que a gente percebia é que o criminoso, o réu, ele não tem raiva do promotor e da polícia. O que é que o criminoso tem raiva? Tem raiva do promotor, do policial e do juiz que o desrespeitam, que o acusam, que o ofendem. Então, se o promotor disser, amigos, senhor juiz, este réu aqui, esse cidadão cometeu um crime e deve ser condenado. O réu sabe que foi condenado, que é um criminoso. Mas se o promotor disser, esse crápula, esse sem vergonha, esse selvagem, é um criminoso, aí ele vai ficar com raiva. Então, se nós tratarmos o espírito com bondade, com respeito, mesmo que ele seja um revoltado, um rebelde, um perseguidor, ele vai nos respeitar. Então é perigoso para aquele que quer confrontar o espírito, porque poderá ser confrontado pelo espírito mesmo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Terezinha Oliveira, né? Em reuniões mediúnicas, né? E eu me lembro de uma passagem, Donizete, que o espírito estava acusando-a e dizendo que ela era orgulhosa, né? Egoísta, aquilo que todos nós já conhecemos. E todo mundo esperando, né? Porque imagina, a Terezinha com aquela mansuetude, né? Aquela pessoa sempre trabalhadora. E ela falou algo para o espírito que, assim, tirou o espírito daquela situação. Ela disse, você tem razão. Mas só que agora eu quero fazer melhor. Agora eu estou aqui tentando me redimir. Aquilo desmontou, aquilo foi um aprendizado para todos nós que estávamos, né, observando esse diálogo,
porque ela não entrou numa rota de colisão com ele. Ela disse mesmo, porque todos nós tínhamos tudo aquilo que ele estava colocando, né? Um pouco sempre temos, né? Alguns muito. E eu achei muito lindo, porque ela foi muito autêntica e amorosa, né? Ela não foi agressiva. E acho que isso despertou o espírito, e o espírito até acabou sendo encaminhado. Foi muito bonito de ver. Mas eu acho que é isso que você falou, a pessoa tem que ter isso dentro dela, porque senão aquilo que vem do espírito atinge, né? E, assim, pegando um gancho nisso da minha outra pergunta, tem muitas vezes... Pode falar. Cristina, você me fez lembrar o irmão Jacó. Ah, que linda. Eu gosto no livro Voltei. O irmão Jacó é o Frederico Figner, que era um dirigente, um dialogador de reunião mediúnica na Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro. E ele era desse tipo de fazer briga com os espíritos obsessores. Naquele tempo, muitos padres perseguiam o espiritismo. E ele estudava o evangelho, estudava a doutrina, para ficar ali, né, brigando com os espíritos. E ele vai desencarnar, imaginar que é um espírito luminoso, porque ele trabalhava para a doutrina espírita. E ficou muito envergonhado perante os companheiros já desencarnados e mais luminosos, que ele estava bem apagadinho. E ele foi trabalhar como desobsessor espiritual, no plano espiritual, nas regiões inferiores. E ele chegava lá e deparava com aqueles padres que ele tentou inutilmente fazer a doutrinação. E aí eles eram sarcásticos com o irmão Jacó, né? Aí, irmão Jacó, cadê a sua luz? Você não era o bonzão lá na reunião? Cadê a luz? E ele ficava muito envergonhado porque ele não tinha realmente luz nenhuma. Só depois de muito tempo, de muito trabalho, é que ele foi adquirir luminosidade interior. Eu acho que essa é a grande confrontação que todos nós vamos ter que enfrentar quando voltarmos para casa. Porque, às vezes, nós temos um juízo de valor muito alto sobre nós mesmos, né? E nem sempre isso é verdadeiro, né? Acho que isso é algo que a gente vai ter que se confrontar, né? Não é algo fácil. Agora, pensando no dialogador, naquela situação, Donizete, que o espírito te diz assim, você está falando tudo isso, então eu vou te acompanhar durante toda a semana, né? O que dizer para esse dialogador? Porque muitos ficam preocupados, né, com essa questão, né? Olha, os espíritos nos acompanham de qualquer maneira. Quando nós estamos lendo o livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os espíritos influenciam na nossa vida? Muito mais do que nós possamos imaginar, na maior parte das vezes são eles que vos dirigem. Então, os espíritos estão por todos os lados, eles não estão só no centro espírita. E nós temos também companhias espirituais. Não precisa vir um espírito dizer que vai me acompanhar para eu saber que eu sou visto, analisado, examinado, perseguido, acompanhado pelos espíritos. Onde eu estou, tem espíritos ao meu redor. Agora, eu preciso me esforçar a ter uma conduta de tal maneira a não ser atingido pelos espíritos inferiores, mas, pelo contrário, tentarmos ser exemplos através da nossa conduta mais ajustada possível. Mas quando eu digo para o espírito, olha, eu também sou imperfeito, também tenho as minhas dificuldades, só que eu estou aqui na condição de um irmão que quer dizer algumas coisas para você que não são convenientes, ou que são boas.
Então é como se um cego tivesse conduzido um aleijado, ou um aleijado conduzindo o cego. Quer dizer, nós também somos imperfeitos. Quando eu não me coloco na condição orgulhosa de ser superior, esse confronto, ele não acontece, porque o Espírito vai compreender o meu sentimento verdadeiro. E o que dizer para o dialogador, Donizete, que chega em cima da hora, que aí ele chega, né, já chegou atrasado, e aí já, né, teve aquela preparação inicial e já vai fazer aí o diálogo? Qual seria a sua recomendação? Que ele se prepare mais. Porque, primeiro que numa reunião mediúnica ninguém entra atrasado. Né? Isso não pode acontecer. Quebra a concentração. Tá? A nossa recomendação é o seguinte: se você atrasou, não vá, porque você não vai entrar na mediúnica. Não adianta toque na porta para entrar. Porque a reunião já está organizada, os médios já estão em concentração. Né? Se alguém bate na porta para entrar, quebrou a harmonia. Vai ter que começar tudo de novo. Então, atrasou, esquece, vai fazer outra coisa, porque naquele dia você já perdeu a sua remuneração espiritual. Não foi. Se organize para chegar na hora. Agora, se chegou em cima da hora, nós precisamos ver, porque tem intercorrências, tem interferências espirituais, tem espíritos que não querem que a gente vá à reunião, né? Uma doença na família, um parente implicando, um profissional que te atrapalha, um amigo que te interrompe. Pode acontecer diversas coisas, só não pode ser rotina. Então, se o médium, ou se o doutrinador, ou o dirigente, está sempre chegando em cima da hora, tem alguma coisa errada. E que precisa conversar para ajustar a harmonia da reunião. A Márcia Ferreira de Jesus fez uma outra pergunta. Lembro uma vez que estava dialogando com o espírito vingativo e disse a ele: pense na sua mãezinha, deve estar triste com o que está fazendo. Ele disse: minha mãe está aqui do meu lado me ajudando, e riu. Fiquei uns minutos sem saber o que dizer. Ajudando em que sentido ele falou, será? Apoiava, a mãe apoiava a atitude dele. Ela teria que ter a habilidade de dizer que, se for isso verdade, a mãezinha também está aprendendo com o que está ouvindo naquele momento. Né? Muito boa saída, hein? Então, é uma questão, é uma experiência que a gente vai adquirindo aos poucos. É igual um cirurgião plástico. Né? Ele se torna mais habilidoso na medida em que faz mais cirurgias. Ele aprende a trabalhar o nariz, a orelha. Então, quanto mais o dialogador trabalhar, mais ele vai aprendendo a ter argumentos para conversar com os espíritos. Então, o dialogador só vai se tornar melhor na medida do exercício dele. Quanto mais ele trabalha, mais ele aprende, mais argumentação ele consegue. E você até disse algo na sua explanação, até deu o exemplo daquela gravata, né, que o espírito não queria ir embora. Então, vamos pensar numa situação normal, né? O espírito veio muito difícil, né? E o médium está lá, né? Porque o espírito está dizendo, não vou embora. Né? Nessa reunião da Terezinha, eu ouvi o espírito dizer assim: eu só vou embora se o médium for embora. Né? E ela que estava atendendo, e foi muito bonito também, porque ela teve uma conduta, que eu não vou dizer aqui,
mas o que você faria, o que você recomendaria para o dialogador? Olha, nós temos que confiar na espiritualidade. Porque, primeiro, o espírito só está ali porque a espiritualidade permitiu. Ou porque a espiritualidade levou até lá. Nem o espírito invade uma reunião séria, por isso bem organizada, nem o espírito invade. O centro espírita tem uma cerca eletromagnética, fluídica, que impede o acesso de espíritos inferiores que eles não querem que entrem. Então, se o espírito obsessor revoltado entrou ali, é porque ele precisava, porque havia um aprendizado para o grupo. Então, se o espírito diz, eu não vou embora, o grupo deve permanecer em oração, pedir a ajuda da espiritualidade, porque a espiritualidade vai retirá-lo de lá. Até porque o espírito, ele só fala isso para tentar colocar medo. Porque, de verdade, ele não quer ficar no corpo, porque o corpo é uma prisão para ele. Ele quer ser o espírito livre. Então, a própria espiritualidade vai se providenciar que esse espírito seja retirado de lá e não há por que isso não acontecer, a não ser que a reunião não seja bem organizada, ou então que haja alguma necessidade de aprendizado daqueles que estão ali para adquirir mais confiança. Mas eu tive uma experiência muito engraçada, inusitada, para dizer a verdade, com relação a isso. O espírito disse assim, eu vou embora. Mas sabe como é que ele fez? A médium levantou da cadeira e se dirigiu para a porta. Ou seja, a médium não estava num bom momento. E eu fiquei ali, braço cruzado, olhando para a médium e confiando na espiritualidade. Aí, a 1 metro da porta, o médium parou, a médium era uma senhora, parou e voltou para a cadeira. E nós terminamos o diálogo. Então é preciso confiar que a espiritualidade está presente e o espírito não vai fazer o que quer. A Cidinha, lá de Limeira, ela está aqui no meu celular, porque ela falou que ia fazer essa pergunta, só que ela coloca assim, ela quer que você responda aí o complemento da pergunta dela. Ou quando ele quer ir e não quer conversar. Quer dizer, ele veio, né, falou e disse, não quero nem conversar, né? Já é uma outra situação. Aí depende também da habilidade de motivar o espírito. Olha, já que você veio até aqui, teve um motivo. Será que você não está sofrendo? Será que nós não podemos te ajudar de alguma maneira? E se você estiver perdendo a oportunidade de ser feliz, de mudar a sua vida para melhor? Porque todo espírito ali, seja obsessor, ou seja, sofredor inferior, está sofrendo. Isso é patente, né? É claro para nós. Nenhum espírito feliz é trazido ali para ter um diálogo. Ele vem para orientar, para instruir de alguma maneira. Então, motivar o espírito a falar das suas dores, da sua aflição, da sua angústia, sabendo que ele pode ganhar com isso, que ele pode mudar a vida, que ele pode ser melhor, que ele pode alcançar alguma coisa de bom para ele. Antes de fazer a pergunta do João, eu queria saber qual seria a sua orientação, Donizete, para uma situação que o médium, né, está lá envolvido, mas o dialogador acha que é algo físico, não é espiritual. Pela própria, às vezes, inexperiência, ou ele não está bem naquele dia. E ele retira o médium da sala mediúnica. Esse eu também vi com a Terezinha.
Você retirar um médium da reunião mediúnica é acabar com a reunião. Se tiver que acontecer isso, acabou a reunião. Porque aí todo mundo vai ficar imaginando o que aconteceu, por que aconteceu, se devia acontecer ou não. Eu só tive um caso em que uma senhora, já tinha 80 anos, ela começou a passar mal. Nós oramos, não melhorou. Aplicamos um passe, não melhorou. E aí nós percebemos que era algo físico. Aí eu pedi para uma companheira, leve ela para o médico. Saiu dali e foi para o hospital. Ela teve uma queda muito grave de pressão. E nós fizemos uma oração e terminamos a reunião. Né? Agora, vai depender do que o médium disser. Então, vamos imaginar que o médium está ali parecendo em transe ou parecendo que está com problema. Qual que é a nossa posição? Fulano, está acontecendo alguma coisa? Está sentindo alguma coisa? Podemos ajudar? Vai depender do que ele responder. Não dá para nós afirmarmos como dirigente que ele está passando por um problema físico se ele não disser que está passando mal. Né? Pode ser realmente, ele pode sentir que é um espírito, e aí nós vamos estabelecer um diálogo com ele. Então vai depender daquilo que o médium falou. E nós podemos conversar com o médium. Ele está lá quietinho, passando mal. Você pergunta para ele o que aconteceu, o que está acontecendo. Porque aí, se for o caso, o espírito vai se manifestar. E se não for o espírito, o médium vai dizer alguma coisa. Nós temos que trabalhar com a realidade, não com suposição. Perfeito. A pergunta do João Eduardo de Moraes, muito interessante. Nunca vi essa situação, vamos ver sua resposta. Boa tarde. Um dos líderes de uma casa confrontou muitas vezes o espírito que não o estava ajudando a ganhar dinheiro para manter a casa espírita. Está certo? Bom, não é uma casa espírita. Não é um dirigente espírita. Né? Porque não está se comportando dentro daquilo que é a proposta da doutrina espírita. Mediunidade é santa. Mediunidade com Jesus não envolve dinheiro. Os espíritos não estão aí para nos ajudar a ganhar dinheiro de maneira alguma. Mediunidade não é para isso. E se nós agimos assim, estamos totalmente equivocados com relação aos princípios da doutrina espírita e à utilidade e à finalidade da mediunidade. Muito boa resposta. Estamos finalizando. Nós gostaríamos muito que você fizesse as suas considerações finais. E queremos te dizer, né? O João Eduardo te respondeu. Ótima resposta. Este era o presidente da casa e o confronto era violento, né? Então, mas já queremos te agradecer. Foi muito boa as suas trocas, suas reflexões. Para mim, principalmente, me ajudou bastante e acredito que para todos os companheiros também. Eu que agradeço, Cristina, a oportunidade. Mediunidade é uma área do espiritismo, da doutrina, do centro espírita, muito importante. Todos devem ter oportunidade de estudar a doutrina e mediunidade, de participar de reuniões mediúnicas, né? Se prepara, faz a teoria e deve ter a oportunidade de participar de reuniões mediúnicas e servir cada vez mais a caridade ao bem do próximo. Então, que todos nós estudemos, porque, como diz Kardec, todos nós somos médiuns naturais. Se não somos médiuns ostensivos hoje, seremos numa outra oportunidade.
O médium ostensivo hoje já treinou em outras reencarnações e hoje tem essa oportunidade. E nós precisamos usar a mediunidade em nosso benefício, para o nosso crescimento espiritual, para a prática do bem e auxiliarmos o nosso semelhante. Se eu não participo de uma reunião mediúnica, eu posso ser um passista. Eu posso ser alguém, um médium de recepção lá na porta do centro. Posso ser um médium de atendimento fraterno. Posso ser um médium expositor, falando da doutrina espírita para as pessoas. Todos nós somos médiuns, né? Não necessariamente numa reunião mediúnica, com psicofonia, com manifestações. Então, que nós estudemos mediunidade, porque vai ser muito bom para nós. Nós vamos trazê-lo novamente para falar sobre mediunidade, a questão da formação do médium, a reunião mediúnica. Foi muito boa as suas considerações, né, a forma de abordagem. Então, que Jesus possa te abençoar grandemente a sua tarefa, né, a sua casa espírita aí que você elabora, né, a todos os companheiros que aqui vieram, né, e que nós possamos, né, cada vez mais nos tornar trabalhadores, né, mais afinados com a doutrina, né, comprometidos, né, mas nunca perdendo a amorosidade, né, esse amor, né, essa fraternidade que nos une, né. E o pessoal tá todo mundo aqui dizendo para você voltar outras vezes. Obrigado. Todo mundo gostou e foi muito bom. Agradeço todo mundo. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Obrigado.